integrais múltiplas, do ponto de vista tradicional de integral de Riemann. E, inicialmente, nós consideramos um bloco n-dimensional, ou seja, um produto cartesiano de n intervalos compactos e uma função definida nesse bloco. Todas as funções que nós vamos considerar vão ser limitadas. Então, nós temos a noção de partição, onde cada PI é uma partição do intervalo correspondente, do iésimo intervalo. E então essa partição determina uma decomposição do bloco A como reunião de blocos da partição. A ideia é muito simples: você tem um bloco, que é o produto cartesiano de vários intervalos. Em cada um desses intervalos tem-se uma partição, e o produto cartesiano dessas partições determinam uma partição do bloco A, e cada B desse é um bloco da partição. Então nós definimos para cada B, escrevemos B pertencente a P, que é um abuso de notação, porque B não é um elemento de P, significa que B é um bloco da partição, quer dizer, um produto cartesiano de intervalos, cada intervalo numa partição. E então nós indicamos por M minúsculo de B e M maiúsculo de B o ínfimo de f de x, x pertencente a B, e M de B maiúsculo é o sup de f de x quando x pertence a B. Então nós definimos a soma inferior de f relativamente à partição P como sendo a soma do ínfimo multiplicado pelo volume do subbloco para cada subbloco pertencente à partição P, analogamente a soma superior. Evidentemente, a soma inferior é menor do que ou igual à soma superior para cada partição, e, mais do que isso, nós provamos antes que quaisquer que sejam a partição, a soma inferior é sempre menor do que a soma superior, quaisquer que seja a partição. Então, quando nós definimos a integral inferior de f de x dx no intervalo, no bloco A, isso aqui vai ser o supremo das somas inferiores relativamente a todas as partições, e, analogamente, a integral superior de f de x dx é o ínfimo
de todas as somas superiores. Como toda soma inferior é menor do que ou igual a toda soma superior, a gente tem que a integral inferior é menor do que a integral superior. Bom, e nós definimos uma função integrável quando a integral inferior de f é igual à integral superior de f. Então f se chama integrável nesse ponto. E uma condição imediata de integrabilidade é que para todo epsilon maior do que zero, deve existir uma partição P do bloco tal que a soma superior relativamente a essa partição menos a soma inferior relativamente a essa partição seja menor do que epsilon. Nós indicamos com ômega de B a diferença entre o sup e o ínfimo de F em B. Mais detalhadamente seria ômega de F, a oscilação de F no bloco B da partição. Então, a condição imediata de integrabilidade é que para cada epsilon maior do que zero existe uma partição tal que soma dos produtos da oscilação em cada bloco pelo volume daquele bloco seja menor do que epsilon, porque essa evidentemente é a diferença entre uma soma superior e a soma inferior correspondente. Se você fizer essa subtração, vai dar exatamente isso aqui. E é claro que como toda soma superior é menor do que toda soma superior, se eu indicar por sigma minúsculo o conjunto das somas inferiores e sigma maiúsculo o conjunto das somas superiores, então esses dois conjuntos estão um abaixo do outro, então a condição para que o sup de sigma minúsculo seja igual ao ínfimo de sigma maiúsculo é exatamente que para cada epsilon existe um elemento em sigma maiúsculo e um elemento em sigma minúsculo cuja diferença seja menor do que epsilon. Essa condição eu chamei de condição imediata de integrabilidade, mas ela tem como consequência o fato de que f contínua é integrável. Porque quando a função é contínua, a gente pode sempre achar uma partição tão fina, pela continuidade uniforme, que a oscilação da função em cada bloco da partição seja menor do que epsilon dividido pelo volume de A. Sendo claro aqui que isso aqui, cada soma inferior é menor do que é maior do que o igual ao ínfimo vezes o volume de A, e cada soma superior é menor do que o igual ao supremo vezes o volume de A. Bom, então isso foi o que nós vimos. Agora nós vamos ver uma condição de integrabilidade que é menos óbvia do que essa, que é a condição do teorema de Lebesgue. O teorema de Lebesgue dá uma condição necessária e suficiente para que uma função seja integrável,
em termos do conjunto dos pontos de descontinuidade. Quando ela é contínua, quer dizer, quando o conjunto dos pontos de descontinuidade é vazio, ela é naturalmente integrável. Mas a condição é que o conjunto dos pontos de descontinuidade, para que ela seja integrável nesse sentido, que o conjunto dos pontos de descontinuidade seja um conjunto pequeno. Pequeno não no sentido do número de pontos, mas pequeno no sentido de que ocupa uma porção pequena do espaço, que seja um conjunto de medida nula. Então nós vamos definir o que é um conjunto de medida nula. Medida aí é medida n-dimensional. Significa que se eu estou no espaço Rn, o conjunto de medida nula em termos n-dimensionais é uma coisa. Se esse mesmo conjunto estiver num espaço de dimensão maior, ele automaticamente vai ter medida nula. Porque o espaço de dimensão menor vai ter medida nula em relação ao espaço de dimensão maior. Como nós vamos ver agora a partir da definição. O conjunto de medida nula é o seguinte, dando um conjunto X contido em Rn, quando a gente fala em conjunto de medida nula, fica subentendido que estamos nos referindo a subconjuntos de um determinado espaço Rn. Se mudar a dimensão, a noção de medida nula varia. Então, eles têm medida nula. Significa que para todo epsilon maior do que zero, eu posso colocar x como reunião enumerável de blocos abertos, tal, que a soma dos volumes dos BK é menor do que epsilon. Soma no sentido de soma de uma série, evidentemente. Eu ponho como bloco aberto por uma conveniência da definição em termos de bloco aberto, a conveniência diz respeito ao teorema de Borel-Lebesgue sobre conjuntos compactos. Uma cobertura aberta de um conjunto compacto admite uma subcobertura finita, isso facilita as coisas. Mas nós vamos logo demonstrar que tanto faz supor que é bloco aberto como que é bloco fechado, é a mesma coisa. Os conjuntos de medida nula são os mesmos, quer eu tome blocos abertos, quer eu tome blocos fechados. Embora não seja exatamente a mesma coisa dizer que X está contido numa reunião de blocos abertos ou X está contido numa reunião de blocos fechados, com a soma das medidas menor do que epsilon. Não é a mesma coisa, mas é equivalente. Outra coisa que é equivalente é que em vez de blocos quaisquer, eu podia tomar cubos, ou seja, blocos em que todas as arestas têm o mesmo tamanho. Quer dizer, quando a aresta é BI menos AI, é o comprimento da iésima aresta do bloco. Se eu admitir que todas essas arestas são iguais, eu obtenho o que se chama um cubo, e aquela medida chama-se a aresta do cubo. E se eu considerar cubos em vez de blocos quaisquer, o resultado é o mesmo. Os conjuntos de medida nula serão exatamente os mesmos. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, isso é o conjunto de medida nula. É claro que todo subconjunto de um conjunto de medida nula tem medida nula. Isso é óbvio. E o que não é óbvio, precisa ser demonstrado, é que se x1, xk
contidos em Rn, são conjuntos de medida nula, então a sua reunião tem medida nula. Toda reunião enumerável de conjuntos de medida nula é um conjunto de medida nula. Em particular, toda reunião finita de conjuntos de medida nula tem medida nula. E, em particular, todo conjunto enumerável tem medida nula. Por exemplo, o conjunto dos números racionais tem medida nula. O conjunto dos pontos de Rn, cujas coordenadas são todas racionais, embora seja um conjunto denso no Rn, é um conjunto de medida nula, porque cada ponto tem medida nula. Isso é óbvio a partir da definição que um ponto é um conjunto de medida nula. Bom, então, teorema. Toda reunião enumerável de conjuntos de medida nula é um conjunto de medida nula, e a demonstração se faz simplesmente da maneira mais natural possível. Para cada xk tem medida nula, então xk está contido numa reunião de blocos e a soma pode se tornar tão pequena quanto eu desejo. Então, começa assim, dado, demonstração. Dado epsilon maior do que zero, esse aí é o começo da demonstração. Dado epsilon maior do que zero, eu posso colocar cada xk como reunião, contido numa reunião de blocos, onde a soma das medidas dos blocos é menor do que epsilon sobre 2 elevado a k. Então, se eu considerar o conjunto x todo, x está contido, x é a reunião dos xk, então x vai estar contido na reunião para todo k e todo i dos bki. E isso aí é uma reunião enumerável. Depende da maneira de eu enumerar, eu posso enumerar de várias maneiras. Aqui tem duas alternativas. Ou eu admito que você conhece o mínimo a respeito de séries de números reais positivos, então qualquer que seja a ordenação, que eu posso pegar esse conjunto dos BKIs, que é um conjunto enumerável, e ordenar, não é? Fazer uma correspondência bionívoca com o conjunto dos números naturais de infinitas maneiras diferentes. De todas as maneiras, o resultado vai dar o mesmo, a soma de uma série dupla de termos positivos. Ou então posso fazer um argumento elementar, como está aí no livro, que não apela para nenhum conhecimento, não precisa saber fatos elementares a respeito de série. Aí, o que está provado aí é o seguinte, qualquer que seja a maneira de eu enumerar isso daqui, a soma vai dar uma menor do que epsilon. Por quê? Porque se eu der qualquer k e qualquer i, para todo k e todo i, existe um número natural. Para todo k e todo i n, evidentemente, existe um j natural, tal que o par KI, bom, todo K é menor do que J e I é menor do que J, isso é óbvio. Então, se eu pegar uma soma qualquer de BK1 desculpe. Se eu tomar a soma dos volumes dos BKI, quando I, K
e vão de 1. E agora estou achando dificuldade de dizer o óbvio. Se eu pegar um conjunto qualquer de Ks e Is, e tem um J que é maior do que todo conjunto finito de Ks e Is que eu pegue, tem Vou ver qual foi a notação que eu... Tem um J que é maior de todos os Ks e maior do que todos os Is que aparecem aí. Então, deixa eu olhar isso aqui. Dado qualquer conjunto finito, vou escrever aqui. Dado qualquer conjunto finito F de pares de números naturais, existe um J, número natural, tal que o J maior do que K e J maior do que ou igual a I, qualquer que seja o KI pertencente a F. Então, se eu fizer a soma dos volumes dos BKI, onde KI pertence a F, isso aqui vai ser menor do que a soma de todos os BKI, quando I varia de 1 até J, I variando de 1 até J, e aqui o K variando de 1 até J, ok? E é isso, na realidade, é a demonstração super elementar de que a soma de uma série dupla de termos positivos não depende da ordem que você coloca esses termos. Então, isso aqui vai ser menor do que ou igual a soma de K igual a 1 até J, de isso aqui é epsilon sobre 2 elevado a J, ou talvez 2 elevado a J mais 1, não sei, tanto faz, que é menor do que epsilon. Não, K igual a 1 até J de epsilon elevado a 2 elevado a K. Ok. Então, isso significa o quê? Significa que qualquer que seja a maneira que eu faça esses BKIs, coloque ele numa fila, né, ordenadamente, a soma que eu vou obter vai ser menor do que epsilon. Portanto, toda reunião enumerável de conjuntos de medida nula é um conjunto de medida nula. Esse é o fato mais simples e, ao mesmo tempo, mais fundamental a respeito de conjuntos de medida nula. E a segunda coisa que eu preciso para poder aplicar a noção de conjunto de medida, porque eu preciso da noção de conjunto de medida nula para duas coisas. Uma eu já mencionei, que é o teorema de Lebesgue, segundo o qual alguém falou? Eu pensei que celular só atrapalhava a gente no cinema, no teatro e nos restaurantes. Também está atrapalhando as aulas. Então, tem duas oportunidades em que vai ser fundamental considerar conjuntos de medida nula. Primeiro, esse teorema de Lebesgue, segundo o qual a função é integrável se somente se o seu conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. O segundo é a respeito da definição de função integrável ou de integral de uma função quando essa função está definida num conjunto mais geral do que um bloco.
A maioria das funções não são definidas em blocos, são definidas em conjuntos mais gerais. Então, é preciso que esse conjunto onde está definida a função, para que tenha sentido falar na integral da função nesse conjunto, que esse conjunto seja um conjunto que tenha medida, que possa ser medido no sentido de Jordan. Existe uma noção mais ampla, que é a medida de Lebesgue, mas nós vamos considerar só a medida mais elementar, que é a medida da geometria elementar. E para que esse conjunto tenha uma medida, é necessário o suficiente que a sua fronteira tenha medida nula. Porque todo conjunto ele tem uma medida interior e uma medida exterior. É preciso que as duas medidas sejam iguais. Por exemplo, você vai comprar uma casa, aí então o cara diz, a área útil da casa é tanto. Aí você está, peraí, você está medindo por fora ou medindo por dentro? Você tem um quarto, por exemplo, tem a medida da parede. Você vai medir, você tem a medida interior do quarto e a medida exterior. São diferentes por quê? Porque as paredes formam um conjunto que não é de medida nula. Então, para que um conjunto tenha medida, quer dizer, como é que a gente define a medida do conjunto? Desde a escola secundária que a gente sabe, que a gente pega e coloca aqui uma decomposição em blocos, soma a medida dos blocos, soma os volumes dos blocos que estão dentro, isso dá a medida, o sup dessa soma é a medida interior. E o ínfimo dos blocos. Então você faz uma coisa por fora, toma a medida da coisa por fora, isso dá aproximações por falta e por excesso. E para que o conjunto tenha uma medida bem definida, é que as aproximações por falta e por excesso deem o mesmo resultado. Então, para isso é necessário o suficiente que o conjunto dado tenha uma fronteira de medida nula. Então, vamos precisar de medida nula novamente aí. Muito bem. Então, o teorema seguinte é esse. Então você tem um conjunto X, contido em Rn, e você tem medida de X igual a zero, significa que para todo epsilon maior do que zero eu posso colocar X contido numa reunião de blocos, onde a soma dos volumes desses blocos é menor do que epsilon. Muito bem. Aí eu tenho a definição oficial que foi dada. Os blocos cada BK é um bloco aberto. Essa foi a definição que eu dei. Tem outra maneira possível, é cada BK é um bloco fechado. A terceira é cada BK é um cubo aberto. E a última é cada BK é um cubo fechado. Então, nós vamos mostrar que essas quatro maneiras são equivalentes. Quer dizer, o conjunto tem medida nula, segundo uma dessas concepções, se somente se tem medida nula em relação às outras três. Por exemplo, se eu posso cobrir X por uma reunião de blocos abertos, cuja soma das medidas... Bom, primeiro, B implica A. Se eu posso cobrir X com a reunião de blocos fechados... Não. A implica B, sim. A implica B. Se eu posso cobrir X com a reunião de blocos abertos, cuja soma das medidas é menor do que epsilon, então X estará contido na reunião dos blocos fechados correspondentes, cada um dos quais tem o mesmo volume que o bloco aberto original. Então A implica B, tá? Porque cada bloco aberto está contido num bloco fechado. Agora, o que não é verdade é que se X está contido numa reunião de blocos abertos, então
se está contido numa reunião de blocos fechados, se ele está contido também numa reunião de blocos abertos. Aí não, porque o fecho do bloco pode conter uns pontos de X que não estavam contidos no bloco original. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente pega em torno de cada bloco desse, coloca uma margem. Então, e considera os blocos abertos correspondentes. Quer dizer, se eu tenho um bloco que é produto de intervalos fechados, então esse bloco vai estar contido numa reunião de intervalos, num produto de intervalos abertos, aí menos epsilon, aí menos eta, aí mais eta, cujo volume é maior do que o volume do B, de modo que eu não posso garantir que a reunião, esses blocos aqui, vão formar uma cobertura do X, cuja soma dos volumes vai ser maior do que a soma dos volumes do BK. Porém, o volume de cada B'K vai depender continuamente do eta. É uma função contínua do eta. E quando o eta tende para zero, o volume de B'K tende para o volume de BK. Então, o limite, quando o epsilon tende para zero, vamos chamar de B'K de eta. O limite, quando o eta tende para zero, de B'K de eta, perdão, do volume de B'K, que depende de eta, é igual ao volume do BK. Então, se a soma desses volumes aqui é menor do que epsilon, então eu posso tomar um K tão pequeno, um eta tão pequeno, que o volume de B'K de eta seja menor. Eu posso tomar de modo que o volume de B'K menor, digamos, do que epsilon mais 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a K. Então, quando eu fizer... eu vou tomar epsilon sobre 2 aqui. Então, fica epsilon sobre 2 mais 2 elevado a K. Então, quando eu fizer o limite, a soma vai dar epsilon sobre 2 elevado a K. A soma vai dar epsilon sobre 2. E então, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é epsilon. Então, quer dizer, o truque é o seguinte: para passar de B para A, eu tenho que botar um debrum em torno de cada bloco, uma margem, assim, uma faixa, e depois tomar essa faixa suficientemente pequena, de modo que, se a soma original era menor do que epsilon sobre 2, a soma desse novo agora vai ser menor do que epsilon. E pronto. Então, tanto faz considerar blocos abertos como blocos fechados, o resultado é o mesmo. E cubos? Tanto faz considerar cubos? Bom, é claro que se eu posso colocar o X dentro de uma reunião de cubos, então eu posso colocar X dentro de uma reunião de blocos, porque cubos são blocos particulares. Agora, se eu posso colocar X dentro de uma reunião de blocos cuja soma dos volumes é menor do que epsilon, eu posso tomar também de cubos, porque aí há dois casos a considerar.
Veja bem, suponha que eu tenho um conjunto X que pode ser coberto por uma reunião de blocos, a soma de cujos volumes dá menor do que epsilon. Agora eu quero colocar X dentro de uma reunião de cubos, cuja soma dos volumes seja menor do que epsilon. Bom, existem dois casos a considerar. Eu posso ter um caso extremamente particular, que é que todos os blocos daquela cobertura tenham arestas racionais. Significa que os BI menos AI, cada BI menos AI é um número racional. Se isso for o caso, aí eu posso realmente, para cada BI menos AI, eu posso decompor, se eu tiver um bloco BK, eu vou olhar o BK individualmente. Se BK, não vou botar esse índice K não, que isso vai só atrapalhar. Eu pego um bloco B. Esse bloco B é um produto de arestas, produto de intervalos. Se BI menos AI for racional, então eu posso decompor esse bloco num número finito de cubos. Isso a gente faz quando vai provar a fórmula da área do retângulo. Você tem a área, quer calcular a área do retângulo e mostrar que é a base vezes a altura. Então você tem duas hipóteses, a base e a altura, ou a base é um múltiplo racional da altura. E nesse caso eu vou supor que os dois são racionais. Então eu posso decompor o bloco em um número finito de cubos, todos de mesma aresta. É só olhar para se cada BI menos AI é uma fração, PI sobre QI, eu olho para o mínimo mútuo comum dos QIs. Aí eu divido cada aresta em PI sobre QI vezes M. Aí M vezes PI menos QI vai ser um número inteiro, porque M é o múltiplo comum de todos os QIs. Então esse número vai ser inteiro e eu divido cada aresta nesse número de intervalos iguais. Cada um deles vai ter comprimento 1 sobre M. E então o bloco vai ser a reunião de blocos, de cubos. Ser a reunião de cubos. Ok? Então eu recaio no caso anterior. Se todos os blocos, todos os blocos BK tiverem as suas arestas racionais, então eu posso escrever essa reunião de blocos como sendo uma reunião de cubos. E recaio no caso anterior. Se por acaso acontecer que um deles tem uma aresta irracional, aí a gente usa o fato de que próximo dele eu posso aumentar um pouquinho as arestas de tal modo que agora todas elas sejam racionais e posso controlar essa espessura da faixa que eu coloco em torno, de tal modo que a diferença vai ser muito pequena. Então, se a diferença é muito pequena, eu começo por uma questão de cautela. Se eu quero que a soma seja menor do que epsilon, eu começo tomando que a soma seja menor do que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 é tão arbitrário quanto epsilon. Então, aí isso me dá uma folga para considerar em vez dos blocos, um bloco um pouquinho maior, como eu fiz antes, e eu tomo essa diferença de tal modo que não passe do epsilon sobre 2, a soma total. Ok? Então, esse é um detalhe técnico que vai ser fundamental quando eu quiser provar o fato seguinte, que é que toda aplicação de classe C1 leva conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. Não sei se eu estou sendo muito
vago, mas o livro contém todos os detalhes. Eu estou fazendo aqui, dando uma ideia para vocês, como eu tenho feito sempre, que procura justificar, até um certo ponto, a razão pela qual o livro é feito desse modo, é escrito dessa maneira. E aí os detalhes são aqueles. Então, agora, tem uma coisa interessante, que é a constatação de que uma superfície de dimensão m num espaço de dimensão maior do que m é um conjunto de medida nula. Isso é um caso muito particular de um teorema chamado Teorema de Sard, que vem, mais tarde vocês vão aprender quando estudarem pontos, singularidades de aplicações diferenciáveis. Mas começa com a noção de aplicação Lipschitziana. Vocês se lembram? Uma aplicação definida num conjunto do Rn, de Rm. Se chama aplicação Lipschitziana. Quando existe um C maior do que zero, tal que f de x menos f de y é menor do que ou igual a c vezes x menos y para todo x e todo y em x. Isso é uma aplicação de Lipschitziana, e o exemplo mais importante de aplicação de Lipschitziana que nós consideramos até aqui é o caso de quando você tem f de U em Rn, U aberto, convexo, e que a derivada é menor do que ou igual a C para todo x pertencente. A derivada tem norma menor do que ou igual a C. Fala, Renan. Se você definir uma superfície como uma coisa que é localmente homeomórfica a um Rn de dimensão menor, ainda assim tem medida nula? É? Ainda assim ela tem medida nula? Não estou entendendo, mas essa é a definição de superfície. Eu estou dizendo que toda superfície de dimensão menor tem medida nula. Tem medida nula em relação ao espaço em que ela está contida. Quer dizer, se você tem uma superfície de dimensão 2, no espaço de dimensão 3, ela tem medida nula. Medida tridimensional nula. Eu disse no começo da aula que eu vou omitir, toda vez que eu falar em medida nula, para não repetir, n-dimensional para um espaço, para um subconjunto do espaço de dimensão n. Então, se você tem uma superfície de dimensão m, num espaço de dimensão n maior do que m, então essa superfície tem medida n-dimensional nula. Mas a pergunta é se você pode tirar a hipótese de ela ser seu. Tirar a hipótese de quê? Ser seu. Que acho que aqui você define superfície tem que ser seu, pelo menos. É. Se você tirar essa hipótese, ainda é verdade? Não, porque você tem, se você puser só contínua, se você tiver contínua é falso, porque você tem curva de Peano. Curva de Peano é o exemplo de uma superfície, entre aspas, de dimensão 1 no espaço R2 que tem medida positiva, porque é sobre o intervalo. Aliás, existem exemplos de subconjuntos do R2 que são homeomorfos a uma circunferência e que tem medida positiva. Não tem medida nula. Não é complicado, não é trivial, não. Um conjunto homeomorfo é assim, uma curva de Jordan, portanto, separa o plano em duas partes, das quais ela é fronteira comum, e cuja medida
é positiva, não tem medida nula. Aliás, aqui nós não estamos definindo medida positiva, só medida nula. Ou é medida nula ou não tem medida nula. Ponto final. Mas está claro? Muito bem. Então, mas eu creio que a sua pergunta, você pretendia algo um pouco mais sofisticado, mais sutil. Se em vez de ser um, fosse só diferenciável. Não, mas esse caso aí é... Não pensei nisso. Não, esse que caso? Da curva de Peano? Não é diferenciável em nenhum ponto. A curva de Peano não possui derivada, não possui vetor velocidade em nenhum ponto. Não, a sua pergunta é se vale para superfícies que são apenas diferenciáveis na indução de classe. Não é uma pergunta, mas é uma pergunta interessante também. É o quê? Não era pergunta, mas essa também é uma pergunta interessante. Inteligente ou interessante? Interessante. Ah, sim. Ok. Bom, então uma aplicação lipschitziana, o exemplo maior de aplicação lipschitziana é quando você tem uma aplicação definida num aberto convexo e cuja derivada é limitada por uma constante. Então, pelo teorema do valor médio, ela é lipschitziana com constante de Lipschitz C, onde C é aquele número aqui mesmo. Então, isso implica que F é lipschitziana. Ok? Quando o aberto não é convexo, aí não, a função pode ser de classe C1 e não ser lipschitziana, de modo que não tem essa condição. Mas, mesmo assim, ela transforma conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. É o que nós vamos ver. Que uma aplicação de classe 1 leva conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. Então, para o começo é o seguinte. Se F tem nada com diferenciável ainda. Se F de x em Rn é lipschitziana no conjunto x em Rn, o mesmo Rn, então seja x lipschitziana no conjunto x contido em Rn. Rn. Se a medida de x é zero, então a medida de f de x é zero. A imagem de um conjunto de medida nula por uma aplicação lipschitziana é um conjunto de medida nula. Tudo se referindo ao mesmo espaço Rn, a mesma dimensão. Medida é medida n-dimensional para um conjunto de... então eu quero provar que a medida de f de x é igual a zero, então eu tenho que, dado um epsilon maior do que zero, eu quero agora cobrir o f de x por blocos cuja soma dos volumes seja uma infinidade enumerável de blocos cuja soma de volumes seja menor do que epsilon. Então, primeiro, eu tomo, pela hipótese, o x está contido numa reunião de blocos, em Rn. Eu vou botar aqui contido em Rn, mas é desnecessário, porque eu já estou supondo que está em Rn. Tal que a soma dos volumes desses blocos é menor do que epsilon sobre c elevado a n. C é constante, eu vou tomar essa precaução de tomar epsilon sobre c elevado a n. A gente já tem uma espécie de reflexo condicionado de análise na reta de que quando aparece n é uma variável inteira, né? Esse n é fixo, o que varia é o k. Então,
Se eu pegar x, y pertencente a BK, eu vou tomar a norma do máximo. O que quer dizer norma do máximo? Significa que a distância entre dois pontos é o maior dos valores absolutos das diferenças de coordenadas entre dois pontos. Quer dizer, a distância de x a y é o maior dos números xi menos yi, e variando de 1 a n. De modo que uma bola, nessa norma, é um cubo de lados paralelos, de arestas paralelas aos eixos. Isso aqui é uma bola. Portanto, se x e y está em I, então f de x menos f de y é menor do que ou igual a c vezes x menos y. Portanto, aí o x e y pertence ao intervalo AI, BI, então significa que fi de x menos fi de y, a iésima coordenada, vai ser menor do que C vezes AI menos BI menos AI, tanto faz. De modo que F leva... Bom, evidentemente aqui é BK interseção X, né? Porque a função está definida só no conjunto X. Então, eu tenho que considerar os pontos que estão no domínio da função, né? Tanto faz. Então, F significa que F transforma o BK interseção X num bloco... desculpe. BK aqui eu vou tomar como cubo. Cubo de aresta AK. Ok? Vou tirar proveito da observação que eu fiz anterior, e foi para isso que eu fiz essa observação, de que a definição de medida nula pode ser feita usando cubos em vez de arestas, em vez de blocos quaisquer. Eu fiz isso exatamente por causa desse teorema aqui. Que agora eu tenho esse um cubo de aresta K, então o volume dele é AK elevado a N. O volume. Eu vou escrever aqui. BK igual a cubo de aresta então o volume de BK é igual a AK elevado a N. Então a soma dos volumes do BK vai ser a soma de AK elevado a N, vai ser o que eu vou querer que seja menor do que epsilon sobre C elevado a N. Então, como a diferença aqui entre... E eu já estou introduzir a aresta, tem a mesma letra que o B, tanto faz. Está contido em cubo de aresta C vezes AK. Ok?
porque a diferença aqui é menor do que C vezes BI menos AI, mas o X e o Y estão aqui, então isso aqui vai dar menor do que ou igual a C vezes AK, que é a aresta do cubo. Aqui vocês vão ter que me desculpar, eu estou usando A com dois significados. Né? Ok? Isso significa que, ok? Como a aplicação é lipschitziana, satisfaz essa condição de Lipschitz aqui, isso significa que para todo x e y que está no mesmo cubo de BK, a sua imagem está dentro, o f de BK está dentro de um cubo de aresta C vezes A elevado a K. Então a soma dos volumes desses cubos, o cubo, digamos, DK, de aresta C vezes A elevado a K. A soma dos volumes dos DK vai ser menor do que igual à soma de CN sobre AK elevado a N, que é menor do que epsilon, porque o CN epsilon sobre Cn multiplicado por Cn dá epsilon e soma dos AK elevado a N é menor do que epsilon sobre Cn. Ok? Desculpe. Isso aqui é menor do que ou igual a Cn, C elevado a N, vezes AK elevado a N, que isso aqui é menor do que epsilon. Muito bem. Então, quer dizer o seguinte, se você tem uma aplicação lipschitziana, então ela transforma conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. Os detalhes técnicos são simples, mas aí tem que escolher com cuidado a anotação, que eu não fiz. Mas a ideia é muito simples. Você tem um conjunto aqui, a imagem dele vai ter o volume multiplicado por C elevado a N. No máximo, né? Então, essa aplicação leva cada cubo, ou a parte do cubo que está contida em X, num cubo cuja aresta é essa aqui, multiplicada por C. Então, a soma dos volumes desse cubo é a soma de Cn vezes a soma dos volumes do cubo anterior, que dá menor do que C elevado a epsilon sobre C elevado a N. Então, ok? Então, daí resulta imediatamente que se F é de classe 1, então F leva conjuntos de medida nula em conjunto de medida nula. Agora aqui preciso ter um dado pequeno, fato de topologia, que eu não dei antes, porque eu preferi deixar para dar na hora que precisar, que é o seguinte. Se um conjunto aberto de Rn é transformado por uma aplicação de classe 1 num outro conjunto de Rn, então, qualquer subconjunto de medida nula é transformado num conjunto de medida nula. Se o conjunto aberto for convexo, isso resulta imediatamente do fato que a aplicação lipschitziana leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula. Por quê? Porque num conjunto aberto como nexo, toda aplicação de classe C1
é Lipschitziana, quer dizer, se a derivada for limitada. Mas é claro que a derivada é limitada nos conjuntos compactos. Então, aberto, convexo, compacto. Isso, aberto, convexo. Isso, bom, convexo não, convexo. Se a aplicação for limitada, a derivada for limitada, então F é Lipschitziana. Acontece que U está contido, ou é uma reunião de abertos, de bolas abertas. Todo aberto, todo conjunto aberto é uma reunião de bolas abertas. E pelo teorema de Lindelöf, que é o teorema que eu não demonstrei, mas vou demonstrar agora, que é uma reunião enumerável. A reunião enumerável de bolas abertas. Então, em cada uma dessas bolas abertas, que é uma bola, eu posso supor que cujos fechos ainda estão contidos em U. E começa a impor mais restrições. São bolas abertas cujos fechos... Eu não vou pegar uma bola aberta cujo fecho não está em U. Mas eu posso tomar bolas fechadas cujo fecho está contido em U. Por quê? Porque todo conjunto aberto é reunião de bolas abertas, isso é fato. E pelo teorema de Lindelöf, que nós vamos demonstrar daqui a alguns segundos, toda cobertura enumerável, toda cobertura aberta de um conjunto qualquer do Rn possui uma subcobertura enumerável. O conjunto for compacto, possui uma subcobertura finita, mas o conjunto qualquer cobertura aberta possui uma subcobertura enumerável. Então, U é uma reunião enumerável de bolas abertas cujos fechos estão contidos em U. Os fechos são compactos, portanto, em cada um deles a função, a aplicação F é limitada, tem derivada limitada, porque ela é de classe C1. Então, a imagem de cada uma dessas bolas tem medida nula. Quer dizer, não em cada medida da bola, não, a imagem para cada uma dessas bolas. U, digamos, é uma reunião de bolas. Agora, os B são bolas. Não, está certo. Cada uma dessas bolas está contido em U, então X U é reunião de bolas, dessas bolas. Bolas abertas cujos fechos ainda estão contidos em U. Então, o X, que é igual a X interseção U, vai ser a reunião de X interseção essas bolas. Então, F de X vai ser a reunião de F de X interseção essas bolas. Em cada uma dessas bolas, a F é Lipschitziana. Então, em particular, na interseção dessa bola com X, a F é Lipschitziana. Então, F de X é a reunião de enumerável de conjuntos de medida nula. Essa coisa horrível que está escrita aqui significa enumerável. F de X é a reunião enumerável de conjuntos de medida nula. Ok? Porque a F é Lipschitziana em cada uma delas. Então, toda aplicação de classe 1 leva conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula. Agora, o teorema de Lindelöf. Qual é o teorema de Lindelöf? Eu já disse, eu vou dizer de novo. O teorema de Lindelöf é o seguinte. Toda cobertura aberta
X contido em união de A lambda. De um conjunto X contido no espaço euclidiano possui uma subcobertura enumerável. Toda cobertura qualquer possui uma subcobertura enumerável. Esse é um teorema bastante útil, mas facílimo de demonstração. Por quê? Demonstração. Seja B, assim um B redondo, que aí no livro B, esse B parece um B comum, mas não é um B assim. O conjunto das bolas disse. Eu não sei se é bola ou se eu botei. Tanto faz se eu botei blocos. Botei blocos, tá bom. Se eu puder botar bola cujo centro tem todas as coordenadas racionais e os raios também são racionais. Podia botar, é a mesma coisa. Eu vou fazer igual que está no livro. Dos blocos cujos vértices são coordenadas racionais. Os blocos eu tenho que dizer de tal modo que não possa ser entendido de duas maneiras diferentes, e cada um deles, não é cada um bloco, não é cada um vértice, está contido num aberto da cobertura. Então é o seguinte, eu vou considerar o conjunto de todos os blocos cujos vértices têm coordenadas racionais. Um bloco é um produto cartesiano de intervalos. As coordenadas são os pontos os vértices são os pontos cujas coordenadas são AI ou BI, um dos dois. Então, esses são os vértices. Então, o que significa dizer que os AI e os BI são todos racionais. E, além disso, eu quero que cada um desses blocos, para formar o conjunto B redondo aqui, cada um deles esteja contido em algum A lambda da cobertura. Pronto. Esse conjunto é numerável. Por quê? Bom, claro, né? Os números racionais formam um conjunto enumerável. Então, B é um conjunto enumerável, porque são blocos desse tipo, produto cartesiano de AI e BI, onde AI e BI pertencem ao conjunto dos números racionais. Portanto, B é um conjunto enumerável. Um conjunto enumerável, então eu posso escrever esses blocos assim. Arranjar uma numeração deles. E cada um deles está contido em algum a lambda da cobertura. Então, usando o axioma da escolha, eu posso escolher para cada K um
A um lambda K, tal que BK esteja contido em A lambda K, de uma vez por todas. Para cada K eu tomo um aberto da cobertura que contém o BK, porque, por definição do BK, os blocos estão contidos em algum aberto da cobertura. Então, a reunião dos A lambda K é igual à reunião dos A lambda todo. Eu posso dizer simplesmente que, porque a reunião dos A lambda K que é igual, que contém o X. E isso aqui é uma cobertura enumerável. Por que contém o X? Porque todo ponto de X está contido em algum A lambda. Pode não ser o A lambda K, mas está contido em alguma lambda. Mas se está contido em alguma lambda, então tem uma bola de centro X, porque a lambda é aberta. Então, essa bola eu posso tomar na norma do máximo. Então, tem um bloco contendo X no seu interior e contido em A lambda. Esse bloco, eu posso sempre escolher que as coordenadas dele sejam racionais, porque o conjunto dos números racionais é denso no conjunto dos números reais. Então, esse é o teorema de Lindelöf. Que merecia... Bom, ele ficou lembrado para sempre, porque é um teorema que aparece toda hora. Mas ele fez coisas muito mais interessantes. Ele pertencia a uma escola brilhante de matemáticos finlandeses especializados em variável complexa. Que, como dizem os historiadores, floriu no início do século XX. Então, toda cobertura aberta possui uma subcobertura enumerável. Então, se eu estiver voltando à história da superfície, por exemplo, toda a superfície de dimensão m contida num espaço de dimensão n, onde n é maior do que m, então a superfície de dimensão m contida no espaço Rn, tem medida nula. Medida n-dimensional. A razão é a seguinte, porque cada ponto da superfície está contido numa vizinhança parametrizada, a qual é imagem de uma parametrização definida no espaço Rm. Essa vizinhança parametrizada, que eu posso tomar de tal modo que a φ seja lipschitziana, é só tomar uma vizinhança pequena, a φ vai ter derivada limitada, portanto é lipschitziana. Mas por que essa vizinhança parametrizada tem medida nula? Medida n-dimensional nula? Vamos admitir por um instante que eu já provei que a V tem medida n-dimensional nula. Então, M é coberta pelas V's. Então, pelo teorema de Lindelöf, é coberta por uma quantidade enumerável das V's. Se M for compacta, melhor ainda, porque aí é um número finito só. Então, M vai ser a reunião enumerável dessas vizinhanças, pelo teorema de Lindelöf. Cada uma delas tem medida n-dimensional nula. E por que tem medida n-dimensional nula? Porque eu posso considerar a φ como sendo definida em Rn, botando o Rm como sendo
formado pelos pontos do Rn, cujas últimas n menos m coordenadas são iguais a zero. Nesse caso, o Rm é um conjunto de medida nula em Rn. Então, φ leva um conjunto de medida nula num conjunto de medida nula. Por que um subespaço de dimensão menor tem medida nula no espaço de dimensão maior? Isso aí me parece bastante óbvio. Porque você pode cobrir qualquer conjunto no espaço de dimensão menor, bota uma alturazinha do tamanho que você quiser nele, e ele vai ficar com um volume bem pequenininho. O volume do tamanho que você quiser. Então você tem que saber que o Rm, considerado como subconjunto do Rn, quando m menor do que n, como sendo o conjunto dos pontos do Rn, cujas n menos m últimas coordenadas são iguais a zero, esse Rm vai ter medida nula. Não sei se aqui no livro... Tá aqui. Está escrito aqui o seguinte: se considerarmos Rm como conjunto dos pontos Rn, cujas últimas n menos m coordenadas são nulas, veremos que todo bloco m-dimensional de Rm contido em Rn tem volume n-dimensional nulo, pois podemos cobrir M com um único bloco n-dimensional B vezes 0 eta do intervalo 0 eta elevado a n menos m, cujo volume n-dimensional pode ser tornado tão pequeno quanto se deseja. Bom, ok? Então, toda a superfície de dimensão m, com m menor do que n, tem medida nula em Rn, medida n-dimensional nula. Muito bem. Então agora nós chegamos, não sei se vai dar tempo, faltam 10 minutos. Vocês têm paciência suficiente? O teorema de Lebesgue. O teorema de Lebesgue diz o seguinte, que a fim de que uma função definida num bloco n-dimensional seja integrável, é necessário e suficiente que o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função tenha medida nula. Bom, aqui a gente vai usar a noção de oscilação de uma função num ponto. Nós sabemos que é o seguinte, se você tem uma função limitada, então você tem m igual ao sup de f de x, x em x, e m minúsculo igual ao ínfimo de f de x, x pertencente a x, então m maiúsculo menos m minúsculo é o que se chama a oscilação de f no conjunto x. Ou simplesmente a oscilação nos pontos x. Nós já vimos. Agora nós podemos definir para cada x em x a oscilação de f naquele ponto. A oscilação de f no ponto é o limite da oscilação de f numa bola com centro naquele ponto. Você pega o ponto x e considera uma bola de centro x e raio delta. Aqui você tem o conjunto x. Então você considera a interseção de x com a bola. A notação parece complicada, mas a ideia é bastante simples. A oscilação de f no ponto x é o limite, quando x tende para zero, da oscilação de f
numa bola de centro x e raio delta. Só que essa bola de centro x pode não estar contida no domínio, então eu tenho que tomar interseção com x. Por que esse limite existe? Existe porque essa função é uma função crescente de delta. Quando o delta aumenta, essa função aumenta, o valor da função aumenta. Quando delta diminui, o valor da função diminui. Então, quando o delta tende para zero, existe o limite. Esse limite chama-se oscilação de f no ponto x. E a função f é contínua no ponto x, se somente se a sua oscilação naquele ponto é zero. Porque aí o máximo e o mínimo vão tendendo um para o outro. Ok? Muito bem. Então, o teorema de Lebesgue é o seguinte. Tem uma função limitada. df é igual ao conjunto dos pontos de descontinuidade de f. O conjunto dos pontos na função é descontínua. Então, f é integrável se somente se a medida do conjunto df é zero. Não vai dar para demonstrar isso, não. Mas vou começar. A parte mais interessante, que aliás é a parte que está demonstrada no caso unidimensional, no volume 1 do livro, é a condição suficiente, se é integral. Se o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula, então a f é integrável. Essa é a parte mais interessante. Mas também a outra parte, que não foi demonstrada no volume 1, não sei porquê, o autor terra com preguiça de provar, porque é mais fácil do que essa. É porque realmente não é a parte que interessa mais. É que é suficiente, é necessária. Se ela é integrável, então a medida dos pontos de descontinuidade é zero. Então, vamos admitir isso, que a medida dos pontos de descontinuidade é zero, e a medida do conjunto dos pontos de descontinuidade é zero, e vamos provar que a função é integrável, ou seja, que ela cumpre aquele critério que eu chamei de condição. E para cada epsilon existe uma partição de A, tal que a medida, tal que a soma da que eu chamei de condição imediata de integrabilidade. A gente pode olhar para a integral de uma função como sendo a medida do conjunto subgráfico da função. Quer dizer, quando você tem uma função cujos valores são todos positivos, por exemplo, função real de uma variável real, a integral dela é a área dessa parte que está abaixo do gráfico. E então, a condição de Lebesgue diz exatamente que, para que ela seja integrável, é preciso que esse conjunto aqui tenha uma medida, ou seja, que a parte que fica entre o integral superior e integral inferior, a diferença seja
tão pequena quanto se deseja. Pode se tornar pequena. Muito bem. Eu acho que não adianta começar isso agora, embora o teorema não é difícil, não. A ideia do teorema é muito simples. É escrever isso aqui como soma de duas parcelas. É interessante porque quando a gente começa a mexer com integral, a gente fica cada vez mais habituado de que a integral é o limite de uma soma, mas é uma soma especial. É uma soma em que cada parcela é um produto de dois fatores. Então aqui nós temos dois fatores. Um fator que mede, de um certo modo, a descontinuidade da função, e a outra que mede os pontos, né, onde ela é descontínua. E aqui é a parte em que a função é contínua, então isso aqui é pequeno. Então eu quero que essa soma aqui, vou dividir em duas partes. Uma parte são as parcelas em que isso aqui é pequeno, são os belinhas, que é a parte onde ela é descontínua. A soma dos volumes, esses blocos vão conter os pontos de descontinuidade. E a outra parte em que esse aqui é pequeno porque a função aqui é contínua. E isso aqui não pode ser muito grande porque a soma desses volumes vai dar menor do que o volume de A. E aqui também a soma dos volumes é pequena porque esses são os pontos, são os blocos que contêm os pontos de descontinuidade. A oscilação é grande, mas os pontos são pequenos. Então a soma de duas partes, decompus a soma em duas partes. Uma é pequena porque o segundo fator é pequeno e a outra é pequena porque o primeiro fator é pequeno. Essa aqui é a ideia. Então o resto é só pôr essa ideia em funcionamento. Então isso aqui, por que isso é pequeno? Porque o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. E isso aqui é pequeno porque esses pontos a função é contínua neles. Então essa aqui é a ideia. Então a próxima aula a gente vê isso depois da manhã.